Gente, ó, nesse intervalo comercial que estava lindo aí da MH Modas, eu estou usando aqui o modelito, tá? MH Modas. Eu queria agradecer ao Marcos Henriques aí em Pernambuco. Se você não está ainda sabendo, olha, é lindo e maravilhoso. Vai lá no Instagram do Toma Lá da Caco, que nós temos um link da MH Modas com telefone de contato, com tudo bem direitinho. Afinal de contas, para nós homens estar bem vestido também é qualidade. E tem sungas, tem cuecas, tem agora moda praia com mochilas também, com camisetas, vale muito a pena. Entra em contato lá. Diretor, nosso querido já está no ponto? Já estamos chegando aí com ele. Vou apresentar rapidinho para que vocês possam entender. Com experiência na área de artes e ênfase na direção, dramaturgia e interpretação para teatro e audiovisual, o jornalista, ator e produtor cultural, pesquisador e professor de artes cênicas, língua portuguesa, literatura, produção audiovisual e produção cultural. Eu estou agora com ele, que representa aí o presidente da FEBART. Vamos falar com Nil Marques. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Caco, boa tarde a todos os espectadores do programa, boa tarde ao Nordeste, querido Nordeste, que eu adoro de coração, e muito obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir aí com esse maravilhoso programa. Muito obrigado. E nós que agradecemos, e aqui é um espaço, a nossa emissora é uma emissora do artista local, certo? Do nosso contato aqui. E a gente abre muito para o Brasil inteiro, porque eu acredito que ser artista não tem limite, não tem fronteiras, né? Nós estamos juntos no mesmo barco. Explica um pouquinho para o grande público que ainda não conhece o que significa e para que trabalha a FEBART. Então vamos lá, na verdade a FEBART é uma associação, Federação Brasileira de Artistas, e nós abrangemos todas as áreas, teatro, música, dança, audiovisual, enfim, profissionais das artes e da cultura. A entidade ela foi criada em 2018. Por quê? Porque aqui em São Paulo nós percebemos que as atuais entidades que existem não estavam mais fazendo um trabalho realmente de buscar cada vez mais benefícios para os artistas, para a classe artística. Então, alguns produtores, atores, artistas de outras áreas, e uma galera do direito, advogados, alguns promotores também, resolveram, nós começamos a fiscalizar, investigar os editais de cultura, e acabamos achando várias irregularidades, e aí surgiu a ideia de formar a FEBART, para inicialmente atuar aqui na cidade de São Paulo, mas temos pessoas que são afiliadas no Brasil inteiro, e a gente busca aí ver a transparência, busca fiscalizar os editais, os benefícios, seja municipal, estadual, federal, e mais que isso, também criar uma rede aí para que os artistas do país inteiro possam se comunicar, que eles possam, enfim, trocar ideias, fazer um intercâmbio e, claro, ajudar em todos os sentidos para que a classe artística tão mal representada, tão carente de recursos, tão carente de uma série de coisas, que ela possa melhorar cada vez mais. Isso aí é uma pura verdade. No momento você estava falando em situação de irregularidades, né? Situações difíceis. Poderia listar algumas, Nil, que vocês encontraram aí em São Paulo e de repente que a gente possa estar vivendo aqui em Natal também ou em outro estado? Excelente pergunta, cara. Na verdade, a gente não encontrou uma. Se eu fosse listar o que nós encontramos aqui, ficaríamos 3 dias falando disso. Praticamente todo o edital há irregularidades. Vou pegar algum exemplo. Temos editais aqui que fomentam, por exemplo, teatro. Então, a Prefeitura de São Paulo abre um edital via Secretaria Municipal de Cultura. E esse edital, ela destina mais ou menos aí 8, 10 milhões de reais para grupos de teatro. Acontece que aqui em São Paulo, nós temos uma entidade que deve para o Estado, e essa entidade, ao longo de 18 anos, ela sempre recebeu esses recursos. Estou frisando que essa entidade deve para o Estado, ou seja, ela está devendo dinheiro para o Estado e o Estado está dando dinheiro para ela. Além de tudo, não só essa entidade, mas verificamos algumas outras produtoras, grupos, que não têm constituição jurídica, não pode emitir CND, mas entram nesses editais e são contemplados.
E olha que interessante, a gente tem uma lei, estou falando de lei aqui em São Paulo. Essa lei, a Secretaria de Cultura, ela abre para que os jurados que vão decidir quem vai ganhar o edital, então ela abre para que as entidades indiquem quais serão os jurados que vão decidir. Por exemplo, eu tenho uma entidade A. Essa entidade A indica os jurados para a prefeitura. A prefeitura, através da Secretaria de Cultura, aceita a indicação desses jurados e esses jurados votam os projetos da sua própria entidade. Ou seja, eu escolho quem está me escolhendo. Isso fere a Lei 8666 de 1993, além da Lei 8249 de 1992. Então, assim, a gente está falando de leis infraconstitucionais que deixam bem claro, não pode o governo, a prefeitura, enfim, o poder público, designar para que entidades indiquem pessoas para escolher projetos e dar dinheiro público para os projetos escolhidos. Então, isso é uma irregularidade muito grande que continua acontecendo. Se você me permite mais um exemplo, tem vários editais de cultura aqui que somados dão mais de 200 milhões de reais, que nós questionamos isso via o Poder Judiciário, justamente por quê? Porque empresas estão recebendo que devem, empresas que não têm constituição jurídica. Recentemente, nós entramos com mandado de segurança, a juíza pediu para que se colocasse no polo passivo os próprios jurados que foram escolhidos pela prefeitura, os próprios jurados que indicaram quais os projetos receberiam a verba pública. E mais que isso, além da prefeitura ainda não acatar essa decisão, a prefeitura abriu de novo o mesmo edital, com os mesmos vícios. Ou seja, eu, prefeitura, escolho aquela entidade para indicar os jurados e esses jurados escolhem os projetos da própria entidade que vão ganhar dinheiro. Então, assim, é uma irregularidade muito grande. Se me permite mais um exemplo, nós temos aqui em São Paulo um edital chamado PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. O ano passado, em 2019, só para você ter uma ideia, tinha um edital que era para produção de longa-metragem. E um dos critérios objetivos desse edital é que o currículo do diretor, o currículo do proponente, da equipe técnica, contaria como pontos para que o proponente pudesse vencer esse edital e aí ganhar uma verba de R$800 mil para produzir um longa. Acontece que no resultado do edital, por exemplo, encontramos um professor de música que venceu o edital em detrimento a vários proponentes de cinema, de audiovisual. Então, peraí, como é que um professor de música ganha um edital de cinema, sendo que o critério objetivo é a análise do currículo, e esse professor de música nunca fez nada de cinema? Então, assim, tem coisas absurdas. Editais que são do estado de São Paulo, que tiveram ganhadores do Rio de Janeiro, tiveram ganhadores de Santa Catarina. Então, como é que é isso, né? É preciso que o artista fiscalize mais. Infelizmente, a classe artística não tem essa praxe. É por isso que a FEBART, que tem uma série de advogados, que também são artistas, faz esse trabalho de fiscalização. Agora tem aberrações bem piores, e se eu fosse ficar falando aqui, como eu te disse, nós ficaríamos dias a fio. E eu espero que aí, né, não acredito, mas não é que tão aí, diferente, não. Não é tão diferente. A minha pergunta agora para você é uma pergunta a qual eu vivi. Como eu sou ator, sou bailarino, trabalho na área de dança há muito tempo, às vezes me entristece muito, porque a gente tenta fazer os editais aqui no nosso estado, aqui em Natal, e geralmente não é aprovado. Tá? Eu nunca tive uma licitação minha aprovada, em nenhum edital aprovado ou contemplado com isso. Porém, eu vejo as mesmas figuras, não desmerecendo o trabalho dos atores, das atrizes, dos produtores, mas são os mesmos há 14 anos. Há 14 anos eu vejo gente fazendo a mesma coisa. E aí eu paro e pergunto para você, como pode isso acontecer? É um monopólio? Virou reinado agora? Então, ou seja, eu agora sou o rei e recebo e vou ficar sempre recebendo. É o meu trabalho. E os outros artistas? E aqueles que estão começando agora? Porque, pelo que eu entenda, e você pode me corrigir, por gentileza, Nil, se eu estiver errado, os editais vieram para auxiliar, principalmente,
principalmente ao artista de rua, ao artista do povo, aquele artista que precisa daquele momento, que não tem uma visibilidade de uma emissora de TV, certo? Para os seus espetáculos, né? Porque nós sabemos muito disso. Então, por que não chega isso e não dá uma olhada? Onde é que está o erro nesse momento, Nil? Olha, eu fico triste em saber que isso não é uma realidade da cidade de São Paulo, mas é uma coisa endêmica, né? No Brasil inteiro que ocorre isso. O que eu tenho observado é o seguinte, nós temos dois extremos, tanto o artista, que ele é conhecido, que ele está sempre na mídia, quanto o artista, que ele é um produtor, que ele está ali fazendo um trabalho na periferia. Então, o que acontece? Primeiro, que um artista, que ele é renomado, que ele está sempre na mídia, ele não precisa desses editais. Então, ele teria outras formas, e ele tem outras formas de incentivos fiscais para captar recurso e apresentar a sua arte. Na outra ponta, nós temos sim esses artistas que não são favorecidos, que não têm um trabalho reconhecido, que não estão na mídia, eles precisam desses editais. Agora, o que acontece? Esses grupos, eles acabam se juntando, formam um monopólio. Estou dando um exemplo aqui de São Paulo. Olha, tem leis aqui que são destinadas àqueles grupos, mas é o que você falou, só aqueles grupos ganham. E a partir daí, o que acontece é uma troca política. Esses grupos que estão recebendo, no caso de São Paulo, há 18 anos, só eles recebem, só eles escolhem os jurados, os jurados votam nos projetos deles, que indicaram os jurados. Isso ficou durante tanto tempo que agora eles se declaram a classe artística paulista. Então, assim, se você não faz parte desse grupo, dessa panela, o seu trabalho não presta. Se eles não conhecem o seu trabalho, você não é artista. E a FEBART começou a mexer com isso. A gente começou a mostrar que, olha, os dois extremos estão errados. Porque o artista, que ele tem renome, ele tem formas de captar recursos, e também não pode aqueles artistas que são desconhecidos começarem a não só monopolizar, como manipular esses editais. Então, isso é uma crítica pessoal minha. Não existe no mundo nenhum artista que ele possa ganhar 2, 3, 10 vezes o mesmo edital, enquanto todos os outros não ganham nenhum. E por que acontece isso? Porque, infelizmente, a classe artística ela está preocupada, e isso é legítima, a preocupação do artista, de fazer um bom trabalho, de criar uma obra que as pessoas vão gostar. Então o artista está muito concentrado no seu trabalho, seja de música, de dança, de teatro, de audiovisual. Só que as coisas mudaram. Então o artista ele tem que começar a olhar que ele tem que entender o mínimo de direito, ele tem que reclamar esses direitos. Poxa, se eu estou participando do edital, eu me inscrevi uma vez, 2, 3, 4 e eu nunca ganhei. Tem gente lá que ganhou as 4 vezes. Tem algo errado. E como é que a gente pode mudar isso? Ministério Público, Poder Judiciário. E aí eu vou dar esse recado, porque eu sei que esse programa abrange o Brasil inteiro. E aí eu vou dar um recado aí para todo mundo que está assistindo esse programa Toma Lá da Cá. Gente, é só entrar com uma ação popular. Você não paga custa. Você entra com essa ação e exige que o Poder Judiciário investigue o que está acontecendo. Ou então procurar o Ministério Público. Você vai lá e conversa com o promotor e fala, está acontecendo isso, por que eu não ganho nunca e tem gente ganhando 10 vezes? E isso está, de certa forma, incomodando, pelo menos aqui em São Paulo, esses grupos que estão manipulando e monopolizando esses editais. Inclusive, recentemente, nós sofremos ataque em nossas redes sociais dizendo que nós éramos contra a classe artística, que nosso trabalho era ruim. Mas de onde vieram essas críticas? Justamente desses grupos que estão ali há 18 anos recebendo verba pública, grupos sem constituição jurídica, grupos que devem para o Estado, grupos que têm um trabalho de qualidade duvidosa. Então o que a gente precisa para corrigir isso? Primeiro é uma consciência artista, muito legal você pensar no seu trabalho. Mas você tem que ficar atento que existem programas, projetos, editais, leis municipais, estaduais, federais, que dão dinheiro público para que você faça um bom projeto. E se você tem um bom projeto, um bom trabalho, e não está alcançando essas verbas, é sinal que alguém que tem um pouquinho mais de interesse em fiscalizar, em buscar o direito dentro desses editais, é sinal que essa pessoa está ganhando tudo isso
E com certeza essa pessoa não quer que você reclame isso. Eu acho que o caminho é fazer o que nós estamos fazendo em São Paulo. É um trabalho duro, começou em 2018, já temos alguns resultados positivos disso, conseguimos suspender alguns editais muito viciados. E aí deixa eu dar mais um exemplo rapidinho. Se lançou um edital aqui em São Paulo no final de 2018, mudança de governo de estado, queria premiar pontos de cultura e entidades culturais. 644 entidades culturais no estado de São Paulo. Das 644 entidades culturais, mais de 400 sequer eram entidades culturais. Eram entidades sociais, eram creches, eram hostel, né, uma entidade comercial receberam. E aí nós entramos no Ministério Público com uma representação. O Ministério Público barrou esse edital porque foi identificado que os pontos de culturas que existiam na cidade de São Paulo, eles não foram premiados. Então, o que acontece? Existe muita manipulação política por trás disso. Existem muitos grupos ligados com alguns parlamentares, e aí eu não tenho o menor problema com o processo, não, porque isso está lá nos autos. Inclusive, quando a gente identifica uma irregularidade, a gente dá nome e sobrenome, não só da entidade que está sendo beneficiada, não só da pessoa física que está recebendo o recurso, mas também se tiver envolvimento político, se tiver gente da municipalidade ou do governo do estado, a gente denuncia isso, a gente entra com representação, com processo, porque isso tem que parar. Não é possível que verbas públicas elas continuem indo para os mesmos grupos, como acontece aqui em São Paulo, como acontece aí na sua cidade também. Nós temos aqui muitas perguntas, Nil, muitos comentários, muita gente informando, e eu já vou perguntar para você no ar se é possível a gente estender esse nosso papo para próximas semanas, porque estão agora surgindo conversas aqui, mandando no meu WhatsApp, a respeito de música, a respeito de licitações, a respeito de como a FEBART pode trabalhar no Brasil inteiro e como representar, certo? Eu acho muito pertinente o que as pessoas estão comentando, mas o nosso programa só tem 1 hora, a gente infelizmente tem que segurar. Então eu gostaria de saber se é possível a gente entrar em contato, certo? E você voltar outras vezes, até a gente dar uma prioridade para esse bate-papo, porque está muito quente aqui, senão não vamos chegar a tempo. Mas rapidinho, como está a situação do pessoal que trabalha com figuração, principalmente aí em São Paulo, que a gente sabe que é um polo grande, mas muito mais as pessoas que trabalham na parte de produção artística, que nós temos muitos, que são costureiras, produtores, nós temos uma massa de pessoas que estão fora dos palcos ou fora das câmeras e que dão todo o suporte. Como é que está sendo o trabalho aí, rapidinho, para que o nosso público possa entender? Primeiro, claro que vai ser um prazer voltar ao programa e conversar mais a respeito disso, de outros assuntos, e já antecipadamente agradeço ao convite. A FEBART pode ajudar? Sim, como eu falei, nós temos associados fora da cidade de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Então a gente pode manter uma orientação jurídica, inclusive indicando como que a entidade, no caso o artista, ele pode fazer para garantir os seus direitos quando ele se sentir lesado. Nós fazemos isso com o maior prazer. Depois até peço que divulgue aí o Instagram da FEBART, o Facebook, os telefones que a gente com certeza se coloca à disposição para atender da melhor forma possível. Quanto à questão dos figurantes, a questão dos dançarinos, e aí eu vou ampliar um pouco mais. O artista, em geral, nunca foi fácil, né? Eu costumo dizer que existe aquela velha piada. Quando alguém pergunta para você assim, o que você faz? Você fala, eu sou artista. Ah, legal, e você trabalha com o quê? Como se a nossa profissão não fosse um trabalho. Existem cursos, faculdades para isso, e mesmo aquelas pessoas que já têm um trabalho longínquo, que vem fazendo arte há muito tempo, nunca foi fácil. É uma área concorrida. Bom, a situação em São Paulo, como em todo o Brasil, não está fácil. Aqui em São Paulo, para você ter ideia, nós temos um projeto que se chama Arte e Solidariedade. Nós distribuímos cestas básicas para os artistas que estão em situação de dificuldade alimentar. Então, todo mês, nós temos um cadastro e nós entramos em contato com essas pessoas e distribuímos essas cestas básicas, que é uma forma da FEBART contribuir, porque tem gente parada desde março. Tem gente que estava parado antes, porque a gente sabe que janeiro e fevereiro é mês de férias. Então, tem gente que está parada desde o ano passado
e está com dificuldade de se manter porque não tem trabalho. Foi uma forma que nós criamos aí para atender essas famílias. O projeto deu tão certo que agora nós atendemos a famílias que não são artistas. E aí você tocou numa questão que o governo federal liberou um auxílio emergencial para os artistas. Eu não me recordo a cifra, mas é algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais que o governo federal repassou para os governos estaduais para os governos municipais. E aí eu quero chamar a atenção. Por quê? Tanto o governo estadual, através da sua Secretaria Estadual de Cultura, quanto o governo municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, ele vai decidir como que ele vai distribuir essa verba. Então, o governo federal distribuiu esses bilhões no Brasil inteiro, chegou para o estadual e para os municípios. Eu estou dizendo, quem vai dizer as regras para que os artistas que precisam recebam esse auxílio emergencial vai ser o prefeito e o secretário de Cultura. E claro que a gente está em ano eleitoral. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma verdade. Será, isso é uma pergunta, será que o prefeito e o secretário de Cultura não vão privilegiar os seus amigos políticos, que são artistas, e vão destinar essas verbas para apenas os grupos que são ligados a eles? Eu falo isso porque isso acontece em São Paulo. Não estou dizendo exatamente com auxílio emergencial, mas com editais que a gente, inclusive eu já disse, que nós até judicializamos. Desculpa interromper, mas eu acho que acontece no Brasil inteiro essa situação de você olhar e dizer assim, não, é dos meus, favorece, é dos meus, favorece. Nosso tempo realmente está curtinho, mas na semana que vem vamos fazer, não no próximo programa, porque é o programa especial de aniversário de 1 ano, então a gente está com toda uma temática especial. Mas na segunda terça-feira de agosto, se puder estar conosco, certo? Vamos estar juntinhos para bater um papo legal. Redes sociais, Nil, por favor. Então vamos lá. Facebook, artistas Febarte com Temo. Aí vocês podem também acessar o Instagram, que é Artistas Febarte. Eu vou deixar os nossos contatos diretos. Também tem o WhatsApp, inclusive vou deixar para o meu pessoal, que é o 11 São Paulo 99719 1810. Creio que foram essas redes que a gente mais tem movimentado. E eu quero só aproveitar, fazer esse apelo realmente, artistas. Fiquem de olho como serão distribuídas essas verbas do auxílio emergencial para os artistas. Como que serão esses editais? O que vai estar escrito lá? E se você se sentir lesado, Ministério Público, procure um bom advogado em sua cidade, entre com ações. A gente tem que acabar com esse modelo de apenas beneficiar quem é o meu amigo, quem que é o amigo do rei. Concordo plenamente, chegou a hora. E aqui é um espaço aberto para sempre que precisar, não importa de que região do país seja, ou até de fora do país. Aqui é um espaço aberto para o artista compreender. Muito obrigado, Nil. Espero você em agosto novamente, tá certo? Desculpa porque o tempo realmente é curtinho e hoje nós temos estreia aqui no canal, logo depois, então tá todo mundo em polvorosa aqui no estúdio. Programa de estreia, você que já sabe como é que funciona, né? Programa ao vivo é sempre assim. Muitíssimo obrigado e a gente se fala com certeza. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição. Parabéns por esse programa. Tenho certeza que é um programa de muito sucesso, que agrada a todo mundo. Muito obrigado por esse convite. Muito obrigado. Corta para cá, Zenildo. E eu vou chamar eles para a gente poder fazer aquele encerramento gostoso, bonitinho. Mas antes, eu gostaria de chamar... Pode vir, meninos. Mas eu vou chamar, que eu chamo ela de primeira dama, entendeu? Eu chamo